Galera, tudo tranquilo? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos, né, sobre tendências da agricultura mundial e modernização do campo brasileiro, a gente vai para um outro tópico, né? Esse tópico é um pouco mais voltado para o Brasil, dentro de um entendimento da realidade, né, brasileira, inclusive uma realidade que exige um conhecimento histórico, né? Os principais agentes sociais do campo brasileiro. O campo brasileiro é marcado por várias peculiaridades, várias características, entre elas, né, uma grande variedade de agentes sociais que convivem e conflitam no campo. Quando a gente fala de conviver, a gente está falando, né, no mesmo aspecto territorial, na mesma área territorial. Quando o conflito são interesses divergentes, né? E, infelizmente, esses interesses divergentes muitas vezes levam a mortes. A gente pode perceber que nós temos um favorecimento por parte das instituições públicas, tanto, né, em termos de executivo, como legislativo, como justiça, de favorecer as grandes empresas, em detrimento, né, de agentes sociais que são excluídos do processo. Tudo bem? Certo? Ou não são inseridos de uma forma, né, equilibrada. Então, ó, coloquei para vocês aqui somente, né, alguns exemplos de agentes sociais presentes no campo brasileiro. Reparem que esses agentes sociais aqui eu já expliquei para vocês ao longo, né, das temas trabalhados nesse capítulo. Tá bom? Então eu coloquei aqui para ficar mais fácil para você entender. Então nós temos aqui no campo pequenos, médios, grandes agricultores e pecuaristas. Então a gente tem uma lógica de uma agricultura de subsistência, uma agricultura de policultura, né? Uma policultura, uma produção de alimentos, até mesmo os interesses de grandes proprietários de terras, de grandes empresários agrícolas, de grandes pecuaristas. Nós temos desde aquele cara que vai ter, né, um boizinho, uma vaquinha para o seu sustento, para a sua infraestrutura da sua terra, como também, né, você vai ter um grande empresário agrícola. Reparem que no Brasil nós temos aí, né, um número significativo de cabeças de gado que comparam o tamanho da população brasileira. Olha só que absurdo. Alguns aspectos precisam ser colocados, né? O Brasil hoje é o primeiro, é o maior, né, exportador de carne bovina, o segundo maior produtor, né, de carne, né, bovina aí. Então a gente precisa entender os custos sociais disso envolvidos. Reparem, galera, a gente está falando aqui de uma construção histórica, né? Certo? Nós também temos garimpeiros e grandes empresas ligadas ao extrativismo mineral, como a Vale do Rio Doce e suas subsidiárias, né? Nós temos garimpeiros que, né, destroem, invadem territórios indígenas, invadem territórios, né, de reservas ambientais. Grileiros, né, como eu expliquei para vocês, são, né, grandes proprietários de terras que, através de uma técnica de falsificação de documentos, receberam esse nome, né, que consiste em você colocar, né, uma técnica muito antiga, muito, né, rudimentar, de você colocar um papel, né, numa caixa com grilos, e o grilo ali vai fazer xixi, cocô, com fome, né, depois de alguns dias vai dar uma aparência de envelhecido, para justificar aquele título de propriedade que vem lá do seu avô, do seu bisavô e por aí vai. Obviamente o nome permanece, grilagem, mas os processos se modernizaram, aqui com a conivência do poder público, com a conivência de cartórios. Então você vai incorporar terras públicas, né, inclusive áreas devolutas, né, ao seu, né, a sua renda pessoal, né, ao seu, né, assim, a sua riqueza pessoal. Obviamente, esses grileiros praticam isso visando principalmente a especulação. Então, a função social da terra, que é garantir casa, garantir sustento, garantir alimentação, não está sendo praticada e está indo de encontro à Constituição. Então, nós temos vários crimes sendo praticados, tá legal? Poceiros, né, são aquelas famílias, aqueles trabalhadores que tomam posse de terra, geralmente devolutas, ou seja, que pertencem à União, e se valem da lei do uso capião, ou seja, ele pega a terra, ele desenvolve a terra, ele cuida da terra, ele precisa da terra, então depois de alguns anos ele pode ter o título de propriedade da terra garantido, né, por lei, tá bom? Obviamente os grileiros, né, não estão satisfeitos com esses poceiros, então eles buscam expulsá-los das mais variadas formas, inclusive através de assédios e violências físicas, que levam muitas das vezes à morte, a assassinatos, a estupros, a humilhações, a queima de casas, a destruição de plantações, né, ao medo. E para isso eles contam com milícia armada, que são os seus jagunços, né, que estão aí os mandos aí. Então você pode perceber a lógica do mandonismo local, né, perpetuando-se dentro, né, dessa identidade histórica brasileira. Ao mesmo tempo, nós temos comunidades tradicionais extrativistas que vivem, né, da extração de produtos, como por exemplo castanhas, né, como seringueiros, tá bom? Como vivem, né,
daquilo que a natureza oferta. Então, uma utilização sustentável, um manejo sustentável. Nós temos aí comunidades tradicionais, pescadores, né, que vivem da sua pesca local. Nós temos produtores, agricultores locais que vivem, né, do seu produto, inclusive do seu artesanato, tudo bem? E nós temos uma enorme variedade étnica, né, nativa no Brasil, os nossos queridos indígenas, que a Constituição de 88, como eu já falei em vídeos anteriores, garante o direito à terra, mas isso não é respeitado. Tudo bem, inclusive, com a conivência do poder público. O avanço neoliberal, né, com a flexibilização da legislação trabalhista, né, com o combate aos movimentos sindicais, com o avanço, né, da fragmentação e assim da flexibilização da legislação ambiental, permite ainda mais, né, essa precarização dos trabalhadores no campo e também o avanço de áreas de reservas indígenas, de reservas ambientais, tendo como justificativa falaciosa uma publicidade extremamente enganosa de que é preciso gerar riqueza no Brasil para, né, para produzir riqueza, para melhorar as condições de vida. A gente sabe que é um discurso, né, que vai favorecer um pequeno número de pessoas, um pequeno número de empresas, e vou até dizer, não vai favorecer o Brasil, né, vai favorecer um pequeno número de países, né, certo? Então a gente tem essa realidade, né, triste aí. E a questão dos sem terras, organizados através dos movimentos que nós citamos ou não, o MCT, as ligas camponesas, né, a Pastoral da Terra, ou não organizados, né, certo? Então a gente pode perceber, cara, a variedade, a grandiosidade, a diversidade de agentes sociais envolvidos, com interesses diferentes, com objetivos diferentes, e isso eu quero que você relacione com a questão da intensificação dos conflitos no campo e das dificuldades, né, de resolução de tais conflitos. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham se familiarizado. Então, isso aqui vira um tópico de consulta, caso, né, tenha necessidade de retornar. Então, às vezes você erra uma questão porque você não domina um determinado conceito de poceiro, de grileiro, né, de jagunço. Então, algumas questões pedem essa interpretação, questões que trazem mapas, trazem charges, trazem textos, trazem poemas, versos, letras de música, né? Então, a gente pode perceber que esses agentes são resgatados e através desses materiais que são apresentados numa questão de prova com uma situação, um problema que o aluno tem que resolver. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido aí. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês.